Olá, queridos amigos, tudo bom? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da semana passada. Nós estamos no capítulo 2, na segunda parte do livro Céu e Inferno. Nós vamos estudar a segunda parte dos espíritos felizes, né? Então, nós vimos os casos da senhora Sansão até o caso da viúva Folon a semana passada, tá? E nessa semana nós vamos finalizar os estudos que vai dar continuidade, esses espíritos felizes, o que eles nos dizem, como que eles descrevem a passagem, né? Então vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo imensamente a espiritualidade amiga pelas experiências das nossas vidas, pelos enfrentamentos de vários obstáculos que eu sei que cada um de nós temos. Nós vamos entender, sabemos e agradecemos por essa doutrina tão esclarecedora, essa doutrina que ilumina os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos, para que assim consigamos trabalhar melhor, nos desenvolver melhor e aproveitar essa nossa existência. Que assim seja. Muito do que eu falei nessa prece é o que nós vamos dar continuidade nos estudos de hoje e vamos ver o que os espíritos, né, que são muito ligados à Associação Espírita, amigos do Allan Kardec, nos dizem a respeito disso. Vocês vão recordar, né? Então hoje nós vamos estudar o quê, né? Nós vamos ver o médico russo, Bernardin, a Condessa Paula, Antone Costal, senhora Emma Livre, Dr. Vignal Vitor e a senhora Anais Gordon, certo? E por fim, Maurice Gontran, né? Então, nós vamos estudar esses casos aí. O primeiro, né? O que nós vamos ver do médico russo? Hoje, eu não vou ficar comentando o que nós já vimos até nos outros casos, né? Semana passada, para não estender tanto, né? Mas sinalizar o que tem de destaque nessas comunicações. São 9 casos, né? O que destaca e aprofundar esses aspectos que nós não vimos nos casos anteriores. Nós vamos ter caso aí de desencarnes de jovens, enfim. Então, sempre tem alguma coisa para estar focando mais, tá? Mas esse médico russo era um médico de Moscou. Ele tinha qualidades morais e intelectuais elevadíssimas. Por que eu sinalizei esse intelectuais? Porque quanto mais conhecimento, quanto mais intelectualidade, né, mais moralidade espiritual, né, esse espírito tem, né? Ele tinha as duas coisas. Então, ele tinha as qualidades morais e as intelectuais. Ele foi evocado e perguntado, né, como que foi a passagem dele, se ele teve período de perturbação. Então, vamos ver o que ele descreveu, né, nessa passagem dele. Aliás, é a proposta de todos os casos. Sempre é perguntado como que foi a passagem, como que eles descrevem o plano espiritual, se tiver período de perturbação ou não. Então, essas são as perguntas. Então, ele teve muito sofrimento, tá? Então, e esse sofrimento que ele teve na encarnação, ele fala que é um preço da libertação, né?
e principalmente para ele avançar. Avançar onde? Nessa existência. Por isso que na prece eu falei que a gente, muitas vezes, nós temos que agradecer pelas dificuldades, pelos obstáculos, até mesmo agradecer por conseguirmos, porque tem aquele velho ditado, ninguém vai carregar uma cruz que não pode. Ninguém vai ter um problema que não pode ser solucionado. O que às vezes nós precisamos, às vezes não, muitas vezes nós precisamos de serenidade, ter calma, cautela. Olha, se isso tá para eu resolver, se isso veio para mim, é porque eu dou conta. Então, muitas vezes a gente precisa ter a resignação. O que é resignação? Não adianta ficar murmurando, mas tomar atitudes, né? E vamos em frente. Ter esse bom senso nesse sentido. E o que esse médico russo ele nos diz? Que a separação dele não foi dolorosa. Ele sentiu um estalido curto e feliz por estar desembaraçado da carcaça, até mesmo do corpo físico, né? Porque se ele teve sofrimento, se ele estava doente ou o que for, é como se ele sentisse essa libertação, não sentir preso essas amarras. Por quê? Ele é um espírito feliz. Acabamos de ver da intelectualidade, na moralidade dele, né? Ele foi muito bondoso, que é esse capítulo dos espíritos felizes. Então, é muito mais fácil quando ele cumpre o que ele está aqui nessa existência, dele ter essa libertação, né? Ele mostra que nós somos recebidos por muitos amigos, que nós somos recebidos pelos nossos familiares. Em vários livros nós vemos essas passagens, isso que ele acaba descrevendo, tá? E é claro que para nós conseguirmos ver os nossos amigos, os nossos familiares, nós precisamos ter o quê? Merecimento, certo? Onde estais? Foi perguntado para ele. E ele fala, habitando no espaço, tá? O que ele quer dizer com isso? Que ele não está limitado à permanência dele em um lugar ou em uma colônia, né? Porque os espíritos felizes, eles têm o quê? Permissão para eles estarem em qualquer lugar, em qualquer situação. Eles se locomovem pela volitação, pela força de pensamento que nós já comentamos, tudo isso, tá? E ele fala assim, 4 degraus de uma imensidade. O homem não tem ideia. Porque quando ele fala onde ele está, ele acaba descrevendo e fazendo uma associação. Eu trouxe até uma figura aqui, um desenho, né? Da escada de Jacó. Ele faz uma analogia. Porque a escada de Jacó, muitos desenhos, quem já leu a respeito, é o meio utilizado, essa escada, para os anjos subir, vamos se dizer. Né? Ela foi imaginada pelo Jacó em um dos seus sonhos, né? Depois que ele se confrontou com o irmão dele, Esaú, ele teve um sonho e aí ele teve essa visão durante o sono dos anjos subirem por uma escada, né? Subiam e desciam por ela. Por isso que o médico russo faz essa analogia, tá? Bom, quantos degraus nessa escada de Jacó que vai da terra ao céu, certo? Só se chega, então, aonde ele está, só se chega nesse plano espiritual tão bom, tão gostoso e tão agradável que eles descrevem depois de muitas encarnações, tá? Então, olha o alerta que ele acaba nos dando. Nós queremos deixar de sofrer. Nós queremos logo usufruir de um mundo de felicidade que nos espera, mas isso só vai acontecer porque nós vamos passar, né, pelos transtornos, pelas dificuldades, e todos nós temos condições de sermos felizes.
mas nós não vamos conseguir avançar. E aí eu mesmo vou utilizar essa analogia de escada degrau por degrau das nossas existências, enfim, se nós também não conseguirmos superar as nossas provas, de enfrentar as nossas provas. Muitos desses casos que nós estamos vendo hoje vão focar isso. Nós precisamos ser provados das nossas dificuldades, precisamos ser provados nas nossas lutas. Além de ser, né, de ter as provas, nós temos que ser aprovados. Nós temos que superar essas provas para que nós possamos evoluirmos, sermos felizes como esses espíritos aqui. Então, esse médico russo, ele nos diz que ele é feliz, mas onde ele está, não se chega sem muitas provas. Ele mesmo teve a do sofrimento. Bom, e o que ele acaba nos dizendo, né? Foi perguntado: tivestes muitas existências para ele conseguir tudo isso? Vamos ver o que ele nos responde. A recompensa só pode vir depois da vitória alcançada na luta, o que eu acabei de comentar, né? Todos nós temos lutas, não podemos fechar os olhos para isso, tá? A recompensa, ela é grande conforme o quê? A recompensa vai ser maior quanto maior for a luta. Olha, recompensa maior, recompensa grande é igual luta grande. A vida humana, ela é curta. A luta é real por intervalos, né? Nas diferentes existências que nós temos. Então, a recompensa de tudo que nós fizermos aqui, de bom, de ruim, nós temos recompensas dessas nossas existências. Então, a vitória, essa luta, dessas todas as dificuldades, todas as provas que nós temos que passar para irmos nos aprimorando. E qual que é o resultado, né? Vai ser maior, como nós falamos. Então, nossa verdadeira luta, aquela luta real nossa, quando nós estamos encarnados aqui, é para nós podermos evoluir, tá? Quando nós desencarnamos, já foi comentado, mas é bom reforçar, também temos provas, mas são outros desafios e são provas de formas diferentes. A gente continua também no plano espiritual. Então, todas as dificuldades que nós tivermos que passar por aqui, né? Para quê? Porque a felicidade que nós vamos encontrar no plano espiritual, ela vai ser conforme essas nossas lutas. E a felicidade que se tem no plano espiritual não se compara com a felicidade aqui da Terra. Todos eles deixam muitas vezes isso claro, né? Porque o sofrimento, as angústias, tudo isso que a gente passa aqui, ele é válido, né, para as recompensas que nós vamos encontrar aí no futuro. Bom, perguntaram então para ele, né, o que consiste a felicidade, né? O que ele vive lá? O que tem de diferente? Mas esse médico russo, ele tenta explicar. Ele tenta mostrar um pouquinho da felicidade que ele vivencia nesse plano espiritual, tá? Para isso, ele escolheu um médium para ele se manifestar, ele se aproximou e começou a intuí-lo. O que ele descreve? É difícil para vós compreender essa felicidade. É um contentamento extremo de mim mesmo, né? É um contentamento afogado, por assim dizer, no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade. É uma alegria profunda de ver o bom e o bem. Identificado com o bem-estar, é uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Tem-se o dom de ver os espíritos mais adiantados e de compreendê-los em suas missões.
Então, essa é a descrição que ele fala da felicidade. Olha que, né, a gente fica imaginando o quanto que é lindo, o que podemos encontrar. Bom, que mais que ele fala? Por que ele, então, né, como ele escolheu um médium para se manifestar, né? Ele escolheu esse médium pelas energias que ele sentia, começou, tá, se ofereceu para ser o protetor desse médium. E aí, por que eu mereci sua proteção? O médium pergunta, né, para ele, né? Olha só que ele fala: a vós me afeiçoei logo no dia da minha morte. Por quê? Porque ele é adepto ao espiritismo, sincero e um bom médium. Me propus contribuir para o vosso progresso, tá? Então, olha que interessante. O cuidado em manter a fé do que nos ouvem, em aconselhar a caridade, a bondade e a benevolência. Por que ele escolheu esse médium? Porque ele viu que ele é verdadeiro, que ele é um médium honesto, um médium que tem qualidades morais, tá? Então, tudo isso foi importante para a escolha. A resistência aos instintos de cólera. Tudo isso atenua a maldade que ainda possuis. Então, e até mesmo por ele estar ao lado, né, ter solicitado esse médium, a importância dessa interligação foi muito proveitoso, não apenas para o médium, tá? Então, olha só a importância da verdade, a importância dessas qualidades morais que os médios têm que ter, né? Então, a vivência, a moralidade, isso é de extrema importância, né? E olha o que ele até coloca aqui, a questão do perdão das ofensas, enfim. Então, o que ele fala da mediunidade? Agora nós vamos falar do Bardhan, né? O Bardhan é um outro caso, que é um espírito feliz, mas ele sofreu muito. Ele vai comentar de uma encarnação dele que ele era um escravo. E aí eu já deixo uma frase final ali que dá para entender muito nesse caso, que ele fala que tem que ter coragem, tem que ter paciência, tem que ter resignação. Olha só, algumas coisas que desde a prece nós estamos comentando aqui, né? O médico russo também comentou isso. Ele viveu, Bardhan, na miséria, né? Como escravo ele trabalhava muito, foi muito penoso, dificuldades imensas. Aí no caso vai dizer que, porém, diante de tudo isso, ele amava quem? O nosso Senhor. Quando ele tinha as opressões na terra, né? Aquela sobrecarga dos fardos, ele então sempre dizia e pedia, né, para Jesus, para Deus. Ele sofreu muito, ele foi escravo aí de 1400 a 1460. E ele falava: meu Deus, dai-me força de suportar o peso sem queixumes. Isso ele pedia. Então ele não estava pedindo para amenizar, mas para ele suportar. Ele provou das injustiças, das fadigas, de dissabores e muito grandes. Olha só o que ele passou. A mulher dele foi ultrajada, as filhas raptadas, repudiadas, sem queixar. Com quê? Com resignação. Os filhos dele foram levados para as guerras de pilhagens e de crimes, para enforcarem depois por falta que eles não cometeram. Então ele perdeu filhos. Ou o que fizeram com a esposa dele, com as filhas dele. Eu esperava contudo, e o Senhor concedeu-me essa felicidade que não existe na terra. Ele só conseguiu essa felicidade que ele está vivenciando, que ele vivenciou no plano espiritual, por causa da coragem, da paciência, da resignação. Então, o que essa passagem dele nos diz? Que ninguém é feliz no plano espiritual sem passar pelas dificuldades. Você imagina, então, que na época da escravidão, essa época que está sendo, né, descrita aí, não tinha doutrina espírita para poder ajudar a compreender.
era tudo em função do aprendizado, da vivência que ele tinha, tá? Mas ele era um espírito evoluído, né? Diante dessas situações penosas, diante de todas essas dificuldades, ele não poderia sucumbir, ele suportava, né? Sem queixumes, certo? Hoje mesmo nós aqui estudando o livro, né? Será que nós faríamos o que ele fez? Muitas vezes nós lamentamos por situações menores, então tá aí pra gente refletir, né? Bom, agora nós vamos ver o caso da Condessa Paula, né? Ela tem um perfil muito diferente do que foi vivenciado até por esses dois casos anteriores que nós vimos. Ela era nobre, rica, bonita, nasceu numa família que lhe proporcionava de tudo. Ela não passou dificuldades, tá? E aqui, olha, é de um ilustre nascimento, com um berço com educação, um modelo acabado de todas as qualidades do coração e do espírito. Olha essas qualidades dela aí. Então, nesse caso, não se destaca-se pelos bens materiais que ela tinha, não. Não é isso que nós vamos ver. Mas é devido a essa bondade e principalmente por ela utilizar dos benefícios financeiros que ela tinha para ela ser mais caridosa. Daí para a gente ver a grande missão de quem tem um poder aquisitivo financeiro maior, o que tem. Olha o exemplo dela, tá? Então, ela utilizava dos benefícios financeiros que ela tinha, para quê? Para ela ser mais caridosa. Ela comprava o essencial que era para ela, né? Ela economizava, utilizava o necessário e ela separava um dinheiro, um capital importante e fazia doação para todos aqueles que necessitavam. Então, devido a tudo isso, o plano espiritual, né? Ela viveu uma felicidade muito maravilhosa. E ela foi o que descreve aí o retrato vivo da mulher beneficente traçada no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Ela morreu com 36 anos, nova aí. Era boa, doce, indulgente para todo mundo. Sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal ao invés de agravá-lo. Nunca a maledicência manchou os seus lábios. Olha só, olha como que ela descreve, né? Aqui tudo respira amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte. Como que ela descreve o plano espiritual? Nem invejosos, nem ciumentos. É este o mundo em que me encontro, meu amigo, e o qual chegareis infalivelmente a seguirdes o reto caminho da vida. Então, não só o médium que ela descreveu isso, mas todos nós temos condições de chegar, né, nesse mundo maravilhoso, desde que nós traçamos esse caminho reto, né, coerente com a moralidade, né, na caridade. Vamos ver o que mais ela traz para nós, né, de agregar, né, da passagem da vida dela. Olha que mulher maravilhosa, sem arrogância, sem orgulho, tratava os seus inferiores com benevolência e delicada familiaridade, sem tomar diante deles ares de grandeza ou de proteção humilhante. Ela era humilde, né? Não era orgulhosa, não era arrogante. Olha a beneficência dela, compreendendo que a pessoa que vive do trabalho não são rendeiros e que, consequentemente, tem precisão do que lhes deve, já pela sua condição, já para se manterem, jamais reteve o pagamento de um salário. Ela valorizava o trabalho de todos com ela, né? Que eles precisavam ter o salário, que
Então, ela valorizava o potencial, a capacidade de cada um ali, né? Com humildade, com tudo, o valor, porque ela era uma grande mulher, né? Com uma família, com uma educação, tudo, né? Mas ela era humilde. Então, a simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação por sua causa seria um remorso de consciência. De jeito nenhum. Ela não queria que as pessoas ao lado dela faltasse de privasse de alguma coisa. A sua benevolência era inesgotável, mas não é essa benevolência ostentosa à luz meridiana. E sim, exercia a caridade de coração. Não fazia por obrigação de coração, né? Que não por amor de vanglórias. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, então ela sofreu de alguma forma. Os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinha por testemunha os infelizes que assistia. Então, pela que a gente percebe assim, né, ela era mais na dela. Passou sofrimento, algumas lágrimas sozinha, mas superando tudo ali. Ela tinha, além disso, que descobrir os mais pungentes infortúnios, os secretos, socorrendo com aquelas delicadezas que eleva a moral em vez de rebaixar. Ela foi evocada 12 anos depois do seu desencarne por seus parentes. E aí ela fomenta, então, tudo isso daqui da felicidade que ela encontrou, né, no plano espiritual, que também nós já vimos. Só para agregar mais alguns detalhezinhos aí. Então, né, ela encerra com uma frase que eu fiquei encantada. Ela fala que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, que não estraga, não está na terra. E compreendi a que preço poderei merecer os benefícios do Todo-Poderoso. Condessa Paula. Então, todas as dificuldades e tudo que nós estamos falando. Então, a verdadeira fortuna não são os bens terrenos, não são os bens materiais. Bom, esse outro caso, Jean Reinald, ele assim tinha conhecimento da doutrina, né? Então, e esse conhecimento que ele teve da doutrina espírita foi extremamente importante para a recuperação bem rápida dele no plano espiritual. Então, ele fez a comunicação de forma espontânea, ele foi um membro aí, como nós vimos, como ele tinha conhecimento da doutrina, membro da Sociedade Espírita de Paris, amigo do Allan Kardec. A felicidade, né, dele, ele associa a quê? Ao que eu acabei de dizer, conhecimento da imortalidade da alma. Isso ajudou ele, até no momento da passagem, do que ele poderia encontrar, dele ter consciência de tudo isso, porque a doutrina, a nossa doutrina ela é muito clara para que nós possamos ir estudando, não ficar ignorante, não ficarmos alheios aos conhecimentos. Porque quanto mais ignorante a pessoa for, ou a humanidade de uma forma geral, mais vai sofrer. Então, conhecimento é libertação, tá? Por quê? Com o conhecimento da doutrina espírita, ele conseguiu entender o que estava acontecendo com ele, tá? Então, após a ruptura dos laços materiais, abrangeram-se meus olhos nos horizontes e eu vivo e desfruto as maravilhas santuosas do infinito. Salvei-me não pelo mérito dos meus serviços, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância na pobre humanidade, que é o que eu acabei de falar. O conhecimento, ele reforça muito isso para nós. Ele faz uma grande diferença.
Então, todo esse conhecimento, esse nosso estudo que nós estamos tendo, vai nos ajudar nesse nosso progresso, vai nos ajudar para despertarmos para esse plano espiritual, tá? Só que não é só o conhecimento. Nós temos que colocar em prática também essa nossa doutrina maravilhosa. Bom, questionaram ele, né, que ele desencarnou cedo. Se, né, desencarnei na hora que tive que desencarnar. Olha o que ele respondeu, tá? Quem vos disse que a minha morte não seja de futuro e por sua consequência um benefício para o espiritismo? Então ele fala que o desencarne dele, com o desencarne que ele estava, ele trouxe conhecimento, como tá, eu estou passando agora o conhecimento dele para vocês. Ele trouxe esclarecimento, ele desencarnou, esse desencarne dele traria o quê? Esclarecimento e conhecimento para a doutrina, né? É o que está acontecendo hoje, que nós estamos estudando o que ele nos transmitiu, né? Olha a lucidez desse espírito, né? E mais uma vez, a importância da nossa doutrina. Bom, tornai-me bem nota do que vos digo. Toda uma série de fenômenos inteligentes e refutáveis vão seguir-se, e o número já tão grande dos adeptos da crença espírita vai aumentar ainda. Olha o que ele está dizendo, né? Ele aqui nos diz da ajuda que a doutrina espírita está nos despertando, que é a ajuda que iria receber para despertar, para ensinar todos nós, toda a humanidade, né? Deus vai ligar-se às inteligências de elite, às sumidades do espírito, do talento e do saber. Então, todas as ajudas que até hoje nós temos, né? São vários médios que psicografam livros e para a nossa doutrina, o que ela foi, o que ela é. E ainda nós temos um grande caminho a percorrer. Será como um raio de luz a expandir-se, a derramar-se por sobre a terra inteira, tá? Então, o quanto que a nossa doutrina traz o consolo para a humanidade, o conhecimento, principalmente a fé raciocinada, o conhecimento raciocinado. Nós estamos estudando, analisando trecho por trecho, né? Dele, a perturbação não existiu para ele, que é um espírito feliz. Ele sentiu um momento de libertar-se, mas sem receio. Por quê? Porque ele tinha conhecimento da doutrina espírita, tá? O que ele fala disso? Ele fala que ele dormiu esperando um despertar feliz, o sono foi curto e admiração imensa por tudo ele, tá? Perguntaram para ele, lá no finalzinho, se ele professava o espiritismo quando vivo. E olha o que ele respondia. Olha só esse espírito. Eu praticava, que eu acabei de falar, gente, nós temos que praticar o espiritismo, e não professava. Olha só a grandeza dele, né? E quando ele fala que ele praticava, né, com todo esse conhecimento, ele fala ali que ele compreendeu a erraticidade. O que é a erraticidade? É o período que o nosso espírito fica no plano espiritual para a reencarnação, tá? Ele entendeu a erraticidade, esse laço intermediário entre as encarnações. Ele entendeu o purgatório, onde o espírito culpado se despoja dos vestidos manchados, né? Onde que praticamente os espíritos aí eles se depuram, né? Para revestir uma nova roupa. Bom, mas o Antônio Cousteau, ele era um membro da Sociedade Espírita e aí com certeza amigo, né, do Allan Kardec. Ele praticava caridade, pensamento em palavra e ações. Gente, essa é a frase para todos nós. O que é a prática da caridade? No nosso pensamento, em nossas palavras, em nossas ações, tá? Hoje, graças à nossa santa doutrina, aí vemos o fim das provas
E vós, querido irmão, cujos despojos baixam à terra, o triunfo dos labores e o início das recompensas a que fizeram jus a vossa coragem, a vossa resignação, caridade a vossas virtudes e, acima de tudo isso, a glorificação de um Deus sábio, um Deus onipotente, um Deus justo e bom. Ele fala da fé no futuro, né? Para nós não termos temor, né? Porque quando a gente tem fé, você não tem medo. Muitas vezes a nossa fé nós vacilamos com ela. Então, ele fala dessa prática da caridade em pensamento, em palavra, em ação, né? Será que ainda nós vamos conseguir fazer tudo isso? Ele era assim, era a personalidade dele, era o jeito dele, tá? Então, depois que a gente vivenciar tudo isso, é hora de ver as nossas provas finalizadas, as nossas missões, e aí termos a recompensa de tudo isso que nós estamos realizando. Tem um detalhe, a tumba dele estava aberta, tá? Eles estavam colocando terra. E ele já se comunicou, e todos estavam escutando através da psicofonia. E ele fala que sobre a poeira a alma não será enterrada, ela vai planar no espaço, tá? Ele fez um comentário que tinha poucas pessoas no enterro dele, mas ele tinha uma multidão de amigos, uma multidão que não faltava lá, que são os bons espíritos que o seguiam. De novo, né? Como que esses bons espíritos, né, estavam lá. Ele passou mensagem também para os parentes cuidarem da companheira dele. Ele passou uma mensagem aí mais adiante, vocês podem estar vendo, para os amigos, né? Então, o que tem aqui em destaque para a gente ver que ele manifestou psicofonia ali, ele estava em pouco tempo já ele estava lúcido. Por quê? É um espírito feliz, né? Um espírito aí, muito bem. 3 dias depois, ele se manifestou para o outro médium, tá? E ele disse que a morte é vida. Bom, aí nós vamos ver a senhora Emma, né? Que ela morreu de acidente causado pelo fogo, né? E ela ficou aí num sofrimento por um tempo. Pouco depois do desencarne dela, ela se manifestou. Então, ela fala que ela não teve período de perturbação. Ela fala que ela desprendeu-se da terra qual fruto maduro que se destacasse da árvore antes do tempo, tá? A dor dela, a dificuldade dela foi até antes. Por quê? Por causa do corpo todo queimado. Vocês imaginem o sofrimento que ela possa ter tido, tá? Então, mesmo sendo espírito felizes, nós estamos vendo em todos os casos que eles tiveram sofrimento, que são as provas que muitos de nós temos que passar. Muitos não, todos nós temos que passar. Já estou corrigindo, desculpa, tá? Então, eu não tinha sido tocada pelo demônio do orgulho que estimula as almas desditosas, arrastadas pelos sucessos embriagadores e brilhantes da juventude. Bendigo, pois, o fogo. Olha ela agradecendo pelo fogo, pelo sofrimento e pelas provas que ela passou, que não passavam de expiação, tá? Semelhante a esses brancos e leves fios de outono, flutuam na torrente luminosa e não são mais as estrelas de diamante que me rebrilham na fronte, mas as áureas estrelas do bom Deus. Eles escrevem com uma poesia, né, os casos, mas ela está dizendo que ela agradece pelo fogo, pelo sofrimento, pela prova, né? Então, quanto mais o espírito evoluído, mais capacidade esse espírito tem de suportar sofrimento, tá? Então, nos próximos casos, e nesse a gente vai ver muito disso, né?
Por exemplo, às vezes a pessoa passa por um processo de coma, fica acamado por um bom tempo. Tudo isso pode ser um processo de depuração, né, do espírito, certo? E aí o que a gente pode tirar disso? Que todos esses sofrimentos aqui da terra vão ser recompensados na outra vida, que é essa felicidade aí pura, perfeito. E que nós não deveríamos temer nem os sofrimentos e nem a morte. Bom, aí vem o Dr. Vignal, né? Ele também foi membro da Sociedade de Paris, amigo do Allan Kardec. Na véspera do sepultamento dele, um médium sonâmbulo orou pedindo para vê-lo. Ele queria ver como que ele estava, tá? Como que o Dr. Vignal estava em processo de desligamento do corpo material. E aqui, nesse trecho, nós vamos ver a descrição desse processo do desenlace do corpo do Dr. Vignal, né? O fenômeno da separação, de uma forma muito clara. Olha o que ele fala, o médio sonâmbulo, né? Veja um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma quantidade de massa ali que se agita, alguma coisa que parece fazer esforços para desprender, encontrando, contudo, dificuldade de vencer a resistência. Não distingue forma de espírito bem caracterizado, tá? Aí, 3, 4 dias depois do sepultamento, ele foi evocado, né? E olha o que ele também descreve, né? O médico identificou, fala que ele teve uma dificuldade, ele descreve que ele sentiu uma oscilação descontínua, né? Intermitente, como um arrastamento em sentidos opostos, né? Triunfou o espírito aqui presente. Só deixei completamente o corpo quando ele baixou a terra, e aqui vim convosco. Olha só o que ele estava falando, né? Que na hora que o corpo encostou na terra, ele conseguiu se desligar. E ele, nesse momento que o corpo encostou na terra, ele até seguiu com os amigos, que ele fala aqui, e aqui vim ter convosco. Ele não ficou ali pelo cemitério, enfim, tá? Veja que ele também estava lúcido bem rápido. Ele era conhecedor da doutrina, né? E quando, aí também é explicado, ele desencarnou, e isso que eu vou falar é muito importante, os amigos oraram por ele, tá? E ele comenta que isso ajudou muito. Então, gente, detalhe, a gente precisa tomar muito cuidado quando vai em algum velório, né? Às vezes ficam com fofocas, com risadas, ou enfim. A importância da prece para aquele espírito, né? Tem um outro livro que eu li recentemente e que fala muito claro que muitas vezes quando alguém vai lá, né, para fazer a visita no velório, faz a prece, o quanto que eles são ajudados com essa prece. Tá aí para a gente ter esse alerta. A prece ajuda muito o espírito nesse desencarne e nesse processo do desligamento, tá? Vão pedir também para o doutor comentar como era o desligamento dele, no sentido assim. Na Revista Espírita de 1860, eles citam um teste que eles fizeram. Como que? Com um desdobramento pelo sono, né? O Dr. Vignal participou desse teste. Então, num desdobramento, e que isso é possível, né? Os espíritos encarnados em desdobramento podem vir até a sessão mediúnica, né? Às vezes, para esse próprio espírito ter esclarecimento, muitos, às vezes, assim, vêm para ter um preparo para o desencarne, tá? Às vezes são essas pessoas que estão dormindo, que estão acamados, enfim. Então, invocaram o Dr. Vignal em desdobramento, tá?
E aí perguntaram para ele a diferença dele estar em desdobramento e agora que ele está desencarnado. E ele diz que foi muito diferente. Quando ele estava em desdobramento, a matéria constrangia, segurava, prendia. Ele não conseguia, vamos dizer, se desligar, e nem podia, porque ele, com certeza ele sentia os fios, né, do corpo material. Nós não, em desdobramento, nós não nos desligamos enquanto estivermos encarnados. Tem o cordão de prata que nos segura, enfim. E aí ele fala que hoje, como ele está desencarnado, ele é livre, né? Ele até faz. Então é interessante que eles mostram, falam um pouquinho desse teste aí. E ele fala desse amplo campo do desconhecido que acaba abrindo-se diante dele. Bom, aqui nós temos o Victor Leboeuf. Ele foi um jovem piloto da Barra e ele morreu com 20 anos. Ele morava com a mãe dele, né? Bem interessante esse caso. Todo o seu tempo que ele tinha, o trabalho dele todo o serviço dele, ele dava toda a sua renda para sua mãe. Ele se dedicava muito à mãe para poupá-la de fadigas, né? Ele foi um adolescente que não se corrompeu pelos excessos da idade dele, né? Então, esses 20 anos ele se procurou fazer o quê? Se dedicar à mãe. Todo o dinheiro dele, o tempo dele, ele fazia o quê? Para a mãe, tá? Porém, ele era doente. Ele precisava de um grande fundo de qualidades morais e poderosa força de vontade para resistir às perniciosas tentações do meio em que ele vivia. Então, olha a prova dele aí também. E ele calava. Só para vocês verem como que ele conseguiu tudo isso, ele era um espírito feliz, ele calava sobre a doença dele. Para quê? Para poupar a mãe, para não preocupar a mãe. Então, ele era um espírito muito depurado, muito, né? E ele precisava, então, de tudo isso daí até para essa existência. Na véspera da morte dele, a mãe dele sonhou, né? E percebeu no sonho que ele iria desencarnar naquela noite. Ela viu um feixe de luz, enfim. Quando ele foi invocado, ele disse que a recompensa no mundo espiritual é muito maior do que foi vivenciado. Ele fala que as dificuldades dele foram fontes de bênção da felicidade no além-túmulo, tá? Ele fala que a felicidade é muito diferente do que nós vivenciamos aqui na Terra, né? Então, quando nós conseguimos cumprir os nossos deveres, né? Todas essas provações, de novo, nós temos a recompensa de tudo isso. E aí, uma reflexão: será que nós estamos cumprindo os nossos deveres, as nossas missões, né? Viver como nós devemos viver, como merecemos, para nós recebermos essa felicidade. Ali tem um detalhe que fala que o Victor, ele solicitou essas dificuldades, ele solicitou essas doenças nessa existência, né? Ele queria se dedicar a quem? A sua mãe. E ele cumpriu a missão dele. Então fala que não foi expiação. Ele escolheu essa prova, tá? Possivelmente, talvez para ele retribuir um amor, um amparo, algum auxílio dessa sua mãe em outras existências, tá? É bem interessante aí também, um jovem prematuro. Bom, então aqui, por fim, a sua morte foi importante, foi edificante, né, para ele. E o nosso último caso é da senhora Anais Goldon. Ela foi uma jovem de qualidades morais eminentes e importantíssimas, família de trabalhadores nas minas de carvão.
Quando sinaliza essas minas de carvão, para a gente ver um pouquinho aí o nível da família dela, porque a senhora a Anais, ela era um espírito muito evoluído, né? E ela nasceu aí em uma família que não tinha uma depuração, ela era mais evoluída na família, e isso acontece muito, né? Às vezes nós temos alguns espíritos que não são que são é, tão evoluídos, aí ela nasce em uma família, um espírito mais evoluído, nos que são imperfeitos, que tem várias, né? Vamos dizer, várias falhas, mas ela vem até para ser o exemplo, até para ela ajudar a família a melhorar, a se regenerar, tá? Ela fala que, quando ela é evocada, sou feliz, tá? Amo e espero. Os céus não me infundem temor, e cheia de confiança, aguardo que asas brancas me alcance até eles. Essas asas brancas, depois tem até uma definição, porque eles perguntam o que ela quer dizer com isso, tá? Então, na realidade, olha o que ela fala: as asas dos anjos, arcanjos, serafins, que não passam de espíritos puros. Então, essas asas brancas, essas asas de anjos, seria então tornar o espírito puro, tá? E olha o que ela descreve: são evidentes apenas um atributo pelos homens, para dar ideia de rapidez como se transportam, visto como a sua natureza etérea os dispensa de qualquer amparo para fender os espaços. As asas, né? Na realidade, os espíritos puros não têm as asas, mas muitas vezes eles acabam se mostrando, né? Eles têm condições disso para mostrar a condição e o reino que eles estão, tá? Contudo, eles podem aparecer aos homens com tal acessório para lhes corresponderem ao pensamento. É pra gente falar: nossa, é anjo, é o que for, tá? Assim como os espíritos se revestem da aparência terrena a fim de fazerem cognoscíveis. Bom, então ela relata aí que a luz dos espíritos puros era tão grande que ela era ofuscada pela luz que eles emitem, que muitas vezes ela tinha até dificuldade de enxergar. Mas o caso dela aí nos traz principalmente a importância dela de ser um espírito tão evoluído e o quanto que ele pode vir e trazer para agregar mais a sua. Bom, agora sim, por fim, né, o Maurice Goutran, ele era um filho único, desencarnou com 18 anos, então esses dois últimos casos nós vamos ver que são desencarnes mais precoces. O Maurício era inteligente, estudioso por demais, ele terminou os estudos, já estava trabalhando, mas só que logo ele desencarnou, olha só, com 18 anos, né? Então, os pais achavam que ele desencarnou porque ele estudava muito, né? Que talvez essa situação dele ser muito estudioso poderia ter provocado o desencarne dele mais cedo. E por isso os pais se sentiam culpados, né? Eles se revoltaram contra o nosso pai maior. Eles não aceitaram esse desencarne precoce do Maurício, tá? Então, quando ele foi evocado, ele trouxe uma mensagem para os pais, dizendo principalmente o quê? Para eles não se revoltarem contra Deus. Porque aquela revolta que os pais estavam tendo só ia prejudicar, só ia atrapalhar, porque eles não, talvez eles não se reencontrarem um dia, tá? Essa revolta iria deixá-los mais distantes e eles seriam punidos, principalmente pela falta de confiança na bondade do nosso Pai, do nosso Deus. Então, gente, esse caso traz para a gente refletir que a gente precisa confiar. Precisamos confiar que nada é troco de nada, que Deus, Ele sabe o que faz,
O desespero é uma revolta à vontade do Todo-Poderoso e que sempre esse desespero é punido pelo prolongamento da causa que levou a esse desespero. Olha, então o desespero, ele é sempre punido pelo prolongamento da causa que levou a esse desespero, até que esteja, enfim, submisso. E qual que era a causa desse desespero? A morte do filho. Então, o que isso dá para dizer é que se os pais ali, né, revoltarem pela perda do filho, esse distanciamento ainda seria maior. Mesmo os pais retornando para o plano espiritual, poderiam, eles não iriam ver o filho. Desde que, então tudo isso vem para que esses pais mudem a postura deles. E ele fala que ele trouxe essa mensagem para que os pais fossem consolados. Ele fala também que esse desencarne precoce, ele foi necessário. Olha só, por quê? Para que os pais que não acreditavam na vida após morte pudessem, através de toda essa situação que eles vivenciarem, né, depois ter a mensagem dele, buscarem o que? O conhecimento da doutrina espírita, buscarem essas verdades do nosso plano espiritual. E com isso, essa busca do conhecimento, ampliarem muito mais a sua fé. Então, olha o aprendizado dos pais. E para isso, para eles serem mais felizes, né? Impedindo que esses pais ficassem ali se murmurando, né? Reclamando. Olha a lição aí, né? Pra gente ver. E de novo, nada acontece ao acaso. Não cai uma folha sem a vontade do Pai. Tudo tem a sua razão, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu merecimento. Certo? Então, hoje nós chegamos ao final desse capítulo 2, conseguimos ver um pouco das principais, os principais destaques que os casos aí nos trazem, tá? Peço para que vocês finalizem a leitura desse capítulo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. A Larissa, a Carla, para poder responder essas questões aí no nosso grupo do WhatsApp. E a semana que vem nós vamos estar estudando o capítulo 3, Espíritos numa condição mediana. Até mais!